Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tal Mãe, Tal Filha. Nós estamos muito felizes que já temos 3 episódios no ar para vocês e hoje a gente vai gravar o 4º episódio. É um episódio muito especial, um assunto muito legal. Eu sou a Giovana. E eu sou a Renata Vieira. E hoje a gente quer falar com vocês sobre quem é o rei do seu coração. Todos nós temos alguém que reina nos nossos corações. Às vezes para você é uma pessoa, às vezes é uma paixão, um hobby, algo que você gosta muito de fazer. Então é importante que a gente possa definir o que é que reina no meu coração. O que é que tira o meu foco ou o que é o meu foco, né? Porque quando você define isso, você define a sua identidade, você define o que te guia e o que guia a sua história. Exatamente. É interessante, né? Porque aquilo que reina no nosso coração é o que vai imediatamente influenciar nas suas decisões, é o que vai nortear o teu destino e é o que vai ter o domínio também das suas emoções. Sim. Porque baseado naquilo que eu quero agradar ou em quem eu quero obedecer, Sim. eu começo a tomar as minhas decisões. Sim. E aí eu influencio o meu coração naquilo que vai de verdade me dar estímulo de vida, né? Sim. Eu me lembro sempre da história de Sifra e Puá, que eram essas parteiras da época de Faraó, na época que Moisés estava para nascer. Sim. E como o povo, né, judeu crescia muito e se fortalecia demais, eles representavam essa ameaça. Então, Faraó deu uma ordem para todas as parteiras para que elas matassem todos os bebês meninos, para que eles não fossem crescendo tanto, porque quando nascia um menino, eles se tornavam um homem, eles multiplicavam muito. Sim. E ele achava que os meninos representavam um grande peso nessa influência Ameaça. sobre aquele povo, uma grande ameaça. E Sifra e Puá, como parteiras, quando foram fazer o parto de Joquebede, resolveram desobedecer, não mataram, né, o bebê, que no caso era Moisés, e quando Joquebede até deu uma direção para aquele bebê, colocou ele naquele junco, né, naquela cesta, dentro do rio Nilo, e fez com que, e eu acredito que o Senhor deu o destino a Moisés, porque aquele rio foi levando aquela cesta, né, e o bebê Moisés foi cair logo nas mãos da filha de Faraó. Sim. O que reinava no coração dessas duas parteiras para que elas tivessem uma postura tão ousada, tão perigosa, né? É como se hoje eu aqui desrespeitasse uma ordem do Biden, né? Do Obama na época dele, ou do Trump, do presidente da República, dizendo: eu não vou te obedecer porque eu não vou matar as crianças. E quando o Faraó descobriu, né, e ele foi atrás das parteiras, elas disseram: meu senhor, as hebreias são mais diferentes do que nós. Sim. Elas, quando têm filhos, elas fazem muito rápido aquele processo do parto, e quando a gente chega, o bebê já caiu, já saiu, já está vivendo. Sim. Então, uma boa desculpa. Elas deram uma boa desculpa justamente porque elas preferiram obedecer o rei do coração delas, que era o Senhor, né, que era Deus, do que obedecer a Faraó, né? Sim. E a Bíblia diz que Faraó se decepcionou, ficou muito irado, mas o Senhor, pelo contrário, se agradou muito da vida dessas mulheres e fez bem a elas, né? Abençoou a vida delas e a herança delas, a descendência delas, porque o Senhor se agrada quando nós temos um coração onde somente Ele reina. Acima de todas as leis, acima de tudo, existe alguém que nós temos que agradar. Ou seja, o coração daquelas mulheres era um coração que buscava agradar a Deus acima de tudo, né? Isso me faz lembrar a nossa história, como nós temos que ser, Giovana. Não, eu acho isso muito incrível. Isso me fez lembrar também, né, de um assunto que é até bem polêmico, né, que é a questão do aborto também, né?
eu paro para pensar e quando eu penso na história de Sifra e Puá e a participação, a gente às vezes não foca tanto na história, na participação delas na história de Moisés, mas a verdade é que se elas tivessem obedecido a Faraó e a esse comando, Moisés nunca teria nascido. Não. Né? Então, tipo assim, elas têm uma participação ali à mão do Senhor, né? Através da vida delas, para que Moisés pudesse nascer e cumprir o chamado dele e libertar todo o povo. É interessante, né? Como que aquele que reina no seu coração define as suas atitudes, e uma atitude certa na direção de Deus pode mudar o destino de todo um povo. Sim. Às vezes a gente pensa, vai mudar só meu destino. Sim. Se eu errar, eu vou errar só comigo mesmo, não tem problema, não estou Sim. prejudicando ninguém, estou prejudicando só a mim mesma. Qual o problema tem nisso? Se não der certo, eu faço de novo, né? Exato. Eu faço de outro jeito. Mas quando eu paro para pensar na vida dessas mulheres e eu penso, mudou o destino de todo um povo. Moisés tipifica Cristo, né? Porque ele foi para aquele povo naquele tempo, né? O mentor de tirar o povo da escravidão, né? Às vezes você deixa reinar no seu coração tantas vozes e você não permite que Deus seja aquele que te dê a resposta certa. A palavra certa vem da boca de Deus. É Ele que dá a direção do que você realmente deve fazer. Se você tiver certo que é Ele que está reinando no seu coração, sempre vai haver paz, mesmo em meio às tribulações. Você vê essas mulheres ficaram em paz. Sim. Até para poder... Engraçado que os nomes delas significam... Sifra significa beleza e Puá, resplendor. É como se a beleza e o resplendor de Deus se refletisse sobre as decisões delas, porque Ele reinava no coração delas. Sim, e isso pode ser muito complicado, né? Quando você pega essa história e você aplica aos dias de hoje, né? Ao governo, aos comandos, às leis, né? E todas as regras que a gente tem que seguir, né? E todas as leis que são estabelecidas, né? A gente sabe que nos Estados Unidos o aborto também é legal, permitido. Né? É permitido. E é autorizado até as 39 semanas de gestação. Exatamente. Né? Então, isso é algo que é assustador. Né? Você pode parar para pensar e falar assim, Sifra e Puá, elas desobedeceram? Né? Elas desobedeceram ao governo, mas Deus não colocou, né, Faraó. Deus não deixou Faraó estar ali no comando. E são muitas vezes que na nossa vida existe um comando que é estabelecido, né? Mas nós temos que obedecer a um comando maior, né? Existe um comando maior, existe um rei soberano maior acima, né, das leis que a gente segue aqui na Terra. Então, você tem que ter convicção e discernimento para você entender que vão existir momentos na sua vida onde você vai ter que tomar a decisão de seguir aquele comando maior, independente das consequências que podem chegar até você, né? Então, por elas seguirem esse comando maior, né? Às vezes você tá passando por um problema onde você também já passou por um aborto, ou você conhece alguém que tá passando, que tá em conflito dentro de si mesmo nessa situação agora, e a gente sabe que isso só quem vive e passa por isso sabe o tamanho do conflito e da dor e do peso que né, você tomar uma decisão. Às vezes parece que é até algo muito lógico. Naquele momento você toma a decisão que você quer. Mas a verdade é que existe um comando superior que você tem que seguir. Existe um destino que você nunca vai poder traçar. Só o Senhor pode traçar o seu destino e o destino da criança que está por vir. Então, por mais que seja algo complicado, a gente nem ia comentar sobre isso, mas eu senti tão forte essa mensagem. Siga o comando superior. Aleluia. Siga o destino que o Senhor já decretou, porque a criança que está por vir, como Moisés estava por vir, pode ser a criança que vai mudar o destino de uma nação inteira, né? Então, ai de nós, a gente colocar a mão e interromper a história. A única forma, né, de nós termos certeza que nós não vamos nos arrepender das nossas decisões é quando as nossas decisões são guiadas, norteadas por princípios bíblicos, pelos princípios divinos, por aquele que te criou. Quando criou a criatura, ele sabe o manual de instrução. Ele conhece o funcionamento perfeito. E a nossa visão é tão limitada.
A nossa visão é tão temporal, né? Hoje em dia nós conseguimos perceber rapidamente a diferença entre um pregador espiritual e um coach espiritual, né? Quando você olha uma pregação que ela é traçada por mentoria e coaching, você percebe que se diz muito, cuide-se, faça bem a você mesmo, sim, faça aquilo que agrada o seu coração. Sim. Se agrada o teu coração, que mal tem, sim, né? E nós percebemos que a Bíblia nos indica o engano que é o sentimento humano, as vontades. É verdade. As emoções são tão temporais, né? Hoje eu sinto, amanhã eu posso não sentir. Mas a decisão que eu tomar, eu vou ter que arcar as consequências pro resto da minha vida. Sim. Né? Coisa legal é quando eu olho para os princípios divinos que são imutáveis, né? Sim. Eles não mudam. Eu não posso colocar a minha disponibilidade somente pregações e coisas, né? Porque a Bíblia fala dos falsos profetas. Hoje em dia, tanto recurso na mídia, né? Nós temos tantas palavras que falam de Deus ou vêm da parte de Deus. Eu vejo as pessoas ali no podcast ouvindo coisas e mais coisas que fogem tanto daquilo que o Senhor nos fala. Quando Ele diz que não é a respeito de nós, mas é a respeito dEle. Qual o verdadeiro motivo para que eu estou na Terra? Qual é a minha missão aqui? Quando eu começo a olhar as coisas com um olhar mais soberano, sim, mais do soberano, sim, eu começo a entender que a minha vida é importante demais e é comissionada demais por alguém que me criou, que não foram só os meus pais. Sim. Aliás, eles só foram um canal. O milagre da vida, quem deu foi o Senhor, foi Deus. Então, aquele que deu o milagre, ele tem um motivo pelo qual ele me mantém vivo ainda. E qual é esse motivo? E aí eu começo, a minha vida é preciosa demais para eu me fundamentar em emoções tão voláteis, tão rápidas de mudar. As nossas emoções mudam de um segundo para o outro, né? Quando nós passamos a olhar cada circunstância e a cada momento, nosso coração mente para nós mesmos. A Bíblia diz que o coração do homem é tão enganoso, né? Meu Deus do céu. Você hoje pensa algo, hoje eu não quero ter esse bebê, né? Hoje é melhor eu obedecer a Faraó. Imagina se cifrar e Ipuá, né? Imagina essa própria Maria, né? A bem-aventurada, que eu admiro tanto Maria. Sim. Que mulher, né? Que nós possamos um dia ser 1% de tudo que ela foi, né? Sim. Porque ela assumiu uma missão num tempo que ela poderia morrer apedrejada. E ela ali assumiu aquela missão de deixar virar ao mundo o nosso Rei, o nosso Senhor. E através dele veio a nossa salvação. E não me digam que não existia aborto naquela época, porque a maldade humana sempre existiu. Os assassinatos, na verdade, na verdade o crime mais antigo que existe, né, no mundo. É o assassinato. É o primeiro mais horrível dos crimes. Sim. Imagina se Maria também não tivesse ouvido a um princípio maior, se ela não tivesse ouvido espiritualmente o que o Senhor gostaria que ela fizesse. No entanto, ela assumiu aquela postura e graças a ela, hoje, nós como seres humanos, nós temos a esperança de um dia ter dias melhores, sim, né? De ir para o céu, sim, ou de ir para o inferno, de esperar em outra vida, porque a Bíblia diz que mais miserável de todos os homens é aquele que aguarda só nessa vida, né? É verdade. Essa mania já é um desejo dentro da gente, né? De trocar. É uma inclinação, vou dizer, de você trocar a teocracia, que é o Senhor, que é Deus, sendo o centro, né? Para idolatria, que é você ser o centro ou algo ser o centro, né? E a gente vê isso na história de Saul, quando Saul se tornou o rei, né? E tem até um versículo em 1 Samuel 8, que eu não vou ler tudo, mas no versículo 6 diz: porém, essa palavra não agradou a Samuel quando o povo pediu, né, um governador, né, um rei. Então Samuel orou ao Senhor, e essa foi a resposta do Senhor. Disse o Senhor a Samuel:
Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então o Senhor, a resposta de Deus, quando o povo pediu a Samuel, pede a Deus que a gente quer um rei, a gente quer alguém que vai reinar sobre nós, né? Como se o Senhor já não fosse o rei, como se o Senhor já não estivesse reinando, né? Não fosse soberano naquela época. A inclinação do povo, o rei do coração deles não era o Senhor, que realmente era o rei, mas eles queriam alguém que eles pudessem entronizar, idolatrar, né? Essa é a palavra. Alguém, uma pessoa física ali, né? Que pudesse direcionar eles. E dá pra ver que isso entristece o coração de Deus de uma tal forma, né? Só dessa resposta de Deus falar assim, Samuel, não preocupe, eles não rejeitaram você, eles estão rejeitando a mim, né? Isso entristece o pai, né? Você colocar algo ou alguém como sentado no trono do seu coração que não seja Deus, que não seja soberania da vontade de Deus. Isso entristece o coração do pai. É interessante. E às vezes nós, como cristãos, lemos, né, 1 Samuel 8 e nós julgamos o povo de Israel. Nós julgamos, né? O que é natural. Foi muito triste, né? Para Deus e para a história do povo de Israel. Para o próprio Saul foi tão triste, né? O fim de Saul e o fim da família inteira. Mas durante muitas vezes nós temos o Senhor, através do Espírito Santo, te guiando, através da palavra, te dando norte, te aconselhando. Sim. E você vai em mágicos espirituais, né? Conselheiros espirituais, pessoas que supostamente vão te dar a direção, porque você precisa de alguém ali, fisicamente, olhando nos seus olhos, dizendo, faça isso, faça aquilo, né? Como se a presença do Espírito de Deus, quando eu paro para me derramar na presença do Senhor, quando eu oro, quando eu busco, como se ele não fosse presente cada segundo, cada vez que você busca, ele está ali. O Senhor, ele não fica devedor de ninguém. Não. Você vê que justamente Sifra e Puá foram as parteiras que ele premiou, ele abençoou a descendência dela, a casa dela, a família dela. Ele fez coisas grandes, por quê? Porque ele se agradou de elas terem ele, somente ele, no coração. Né? E a tristeza de Deus, né? Dá para sentir quando ele fala com Samuel assim, Samuel, dá para eles então um rei, levanta Saul aí, deixa eu me recolher um pouquinho, porque eles não te rejeitaram, Samuel, eles não te rejeitaram nem como profeta, nem como conselheiro, mas eles rejeitaram a mim. Sabia que a gente rejeita o próprio Deus, a gente fala em nome dele, a gente pensa, eu sou filha de Deus. Peraí, mas ele reina mesmo no seu coração? Então, por que ele não é o suficiente para te guiar nas suas decisões? Por que o tempo inteiro você tem que estar buscando gurus espirituais para poder te dar direção, para te dar o caminho, para te mostrar? Será que a presença de Deus, um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que de Gênesis a Apocalipse, ele é presente na nossa vida, na nossa história? Será que ele que te reconstruiu tantas vezes, que te livrou da morte tantas vezes, que te sustentou nas mãos durante toda a tua vida, quantas coisas nós já passamos, e ele já se mostrou um Deus fiel, um Deus que não muda, de ontem, de hoje, de eternamente. Ele é Deus, ele não precisa da ajuda do homem para nada, e nós agimos tantas vezes como o povo de Israel, não, levanta outro rei, eu preciso de um rei, assim como os outros povos. A gente às vezes fala mal de outras religiões ou de outras seitas. Eu não, eu respeito todas, mas eu digo, as pessoas, os cristãos, às vezes eles falam mal do budismo, do hinduísmo, do espiritismo, sei lá, qualquer outra religião. Mas eles não percebem que o que nós estamos fazendo às vezes como cristãos é também arranjando outros deuses para reinar na nossa vida juntamente com o Senhor. Sim. Né? Sim, eu vejo. Jesus, ele não reina na nossa vida inteiramente, enquanto ele não é a única fonte de conselho, né? Eu vejo tantas pessoas que idolatram certos pastores, certos líderes, né?
que acreditam tanto nas coisas que eles falam, né? Mas quando você para você realmente ouvir a palavra, o conteúdo, você percebe que mal um versículo bíblico é citado, né? Mal essa instrução tá vindo direto da palavra do Senhor. A gente sabe que a Bíblia ela é o nosso manual de vida. Exatamente. Ela é a nossa instrução, é dali que vem o nosso direcionamento, é o nosso guia pra gente poder viver nessa terra até que o Senhor volte. Então, quando eu paro pra ver esses pregadores, a gente para e olha, realmente são pessoas que são até muito famosas, né? E não é só uma pessoa, a gente tá falando, existem várias pessoas que têm se levantado, né, como cristãos, e eu creio que realmente são cristãos, mas a palavra não tem uma base teológica, é algo que é bíblico, né? É como se eu estivesse ouvindo, às vezes, um podcast que é só motivacional. Exatamente. Algo que tá ali só pra me dar um up quando eu tô me sentindo triste, né? Um foguinho. Mas não é algo que dura, não é duradouro, porque não transforma. E a gente sabe que algo que é eterno é algo que é transformador, é algo que realmente muda a gente de dentro pra fora, que muda a perspectiva, né? Então, a gente tá falando que é ruim a gente encorajar as pessoas? Jamais, não faz é parte. Ruim. Você entregar uma palavra que vai levantar o espírito de alguém, é bom, isso é bom, que vai encorajar, mas até que Jesus, quando ele pregava era da Bíblia, vinha da palavra, as palavras dele eram vivas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A verdade é que os gurus espirituais estão aí, na mídia, em todos os lugares, no YouTube ou em todos os aplicativos que você possa baixar, onde você vai encontrar mentoria. Só que o que acontece é que existe uma tendência hoje deles promoverem muito a idolatria de si mesmo. Né? A idolatria daquilo que eu quero, a idolatria dos meus sentimentos, a idolatria daquilo que vai mudar a minha mente, vai me trazer mais prosperidade, a idolatria daquilo que vai me fazer uma pessoa mais completa. Mas a verdade é que a verdadeira completude do ser humano só se encontra num recurso que é Jesus. Né? Ele é a fonte. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, se existe algo assim, em suma, que eu gostaria que os nossos ouvintes, nesse momento, gravassem e que colocassem ali no coração, batizados com essa verdade, é que não existe caminho alternativo para que eu conquiste os meus sonhos, me sinta uma pessoa inteira, completa. O caminho é Jesus. Amém. É a palavra santa de Jesus. Amém. É o que ele diz na palavra. Amém. Vinde, pois, a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, mas eu te alivio. Ele nos entrega o jugo manso, leve. Né? Ele dá esse direcionamento. O resto são paliativos. O resto são cortando o caminho, né? Nós pegamos vários shortcuts, agora eu não tô lembrando a palavra em português. Atalhos, para que nós nos sintamos melhor. Mas nós sabemos que a única direção, a que vai prevalecer, a que vai me fazer em paz, anos depois, que vai me fazer uma pessoa completa e sem arrependimentos, é a direção que eu tenho daquele que me criou. É verdade. E como nós, como cristãos, estamos trabalhando em cima de desenvolvendo cada vez mais nosso relacionamento com o Senhor, é preciso passar tempo com Ele. É preciso olhar para Deus como alguém, como você olha para sua mãe que está na sua casa, para o seu pai, para um amigo. É preciso você olhar para Ele como um ser vivo, como alguém que está do teu lado, como alguém que não te abandona, como alguém que te fala no íntimo do coração, muitas vezes no silêncio, muitas vezes no barulho. Quantas vezes eu estava no meio de tantas farras, tanta bagunça, tantas coisas do mundo, e ali o Senhor falava no meu coração assim: o que você está fazendo aqui? Mas aqui não é seu lugar. Vai para casa. Dá um beijo na sua mãe, no seu pai. Sabe? Começa a lutar pelos seus sonhos, Renato. No mundo ainda, sabe? Por quê? Porque existe uma voz dentro de cada um de nós. E você vai conseguir ter atitudes e vencer
para a voz que você der mais ouvidos. Sim. Se você conseguir, no seu profundo, nas suas meditações diárias, ouvir a voz de Deus, né? Se possível com a palavra dele, fica bem mais fácil. Com certeza, você vai conseguir ter um norte. E esse vai ser o rei da sua vida. O rei da sua história vai ser esse Espírito Santo de Deus. Né? E eu acho interessante porque, né, seguindo esse pensamento aí da senhora, como que eu sei, então, que o Senhor tá falando comigo, né? Como que eu sei que é Deus que tá mandando eu fazer isso, que tá falando no meu coração? Essa é uma pergunta que eu recebo demais e eu sei que minha mãe também recebe muito, né? As pessoas querem saber. Isso a gente pode fazer até um episódio sobre isso, se vocês quiserem, deixe seu comentário, né, aí embaixo, que a gente faz um episódio sobre isso. Mas como que eu sei que o Senhor tá falando comigo, né? A forma mais simples que eu tenho de responder é: você sabe que ele tá falando com você. Por quê? Porque é algo que vem com uma confirmação muito forte, com uma paz interior muito forte. Às vezes vai falar o seu coração, igual eu falava com minha mãe, e ela, né, às vezes fazendo algo que não era de Deus naquele momento, mas ela sabia, né, internamente ela sabia que o Espírito estava falando com ela, que tinha algo que estava falando com ela, né? Então, ou então ele vai usar alguém, né, para te dar esse direcionamento naquele momento que você precisa. Então, saiba a ouvir quem tá falando com você. Não dê ouvidos a qualquer pessoa, mas ouça a voz do Espírito, porque o Senhor está sempre falando. Mas às vezes a gente está tão ocupado com outras coisas, outras pessoas reinando no nosso coração, que a gente não dá ouvidos ao que ele está dizendo. Eu queria lembrar que foi tão interessante, eu sei que a Jojo não se importa de eu lembrar isso. Várias situações da vida dela, né? A Giovana, ela, não é porque é minha filha, mas ela vem se destacando tanto e ela recebe tantas cantadas nos directs, né? É o tempo inteiro, pessoas mandando, já mandaram pra mim, né? Quero casar com a sua filha, eu não vivo sem sua filha. Eu orei e a sua filha é a menina de Deus pra minha vida. Mas ela teve um namorado, um só. Foi muito pouco tempo, breve, e foi o suficiente para fazer com que ela fosse provada e aprovada. E eu acho tão interessante, porque você só foi aprovada porque reinava no seu coração o Senhor da sua história, Jesus, né? Eu tô falando isso porque provavelmente eu tô falando para muitas jovens, Jojo, e elas não conhecem a sua história a fundo, né? Mas houve um dia que ela abriu mão de fazer a vontade dela para fazer a do Senhor e o namorado simplesmente disse: não, desse jeito eu não quero, eu prefiro terminar. E ela disse: então vamos terminar. Eu lembro que quando ele chegou lá em casa, ela não deixou nem ele entrar. Ela disse assim: não, você já disse tudo que você tem para dizer? Porque eu já defini o que eu quero no meu coração também. Se você fosse o homem da minha vida, você teria facilidade de entender o meu propósito de me manter pura até o altar. Você manteria como algo muito simples e fácil. Você saberia que esse é o desejo do Senhor para minha vida. Então eu já sei que à medida que isso é um peso para você, que você quer ter relacionamento sexual, que você quer viver uma vida do mundo, que você tem dificuldade para aceitar isso, ainda que ele disse que aceitaria depois. Mas ela disse para ele tá sendo uma dificuldade. E para ser uma dificuldade, então é porque ele não é o homem da minha vida. Gente, só pra vocês entenderem, eu não decidi um dia eu quero namorar e eu fui escolher qualquer pessoa, não. Uma pessoa que se dizia ser um cristão, tá? Que se dizia ser um homem de Deus. Do exército americano, né? Uma só pessoa lindo, né? Todo tinha, só por fora. Né? Uns valores, mas tudo por fora, tudo superficial. É um sepulcro caiado, né? É aquilo que nós falamos, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? É aquilo. E ela logo que percebeu, ela decidiu se manter. E olha, gente, demorou muito tempo para me descobrir o que aconteceu, porque eu até estava no Brasil,
mas através de algumas mensagens que eu vi no celular dela um dia que ela estava dormindo e eu nem sabia, é que eu descobri a verdadeira razão por eles terem terminado. E eu mergulhei muito, porque são princípios imutáveis, mas que muitas vezes diante de uma emoção, de achar que é o primeiro amor, ou de achar que é a primeira paixão, as emoções fazem com que você quebre princípios, né? E os princípios não podem ser quebrados. Você quebra o princípio, ele te quebra lá na frente. Entendeu? Não adianta nós queremos quebrar princípios e termos um destino de sucesso. Quando eu quebro um princípio, na verdade, ele vai me quebrar logo em seguida. E o que ela fez foi se manter fiel ao Senhor. E logo depois disso, o Senhor trouxe ela para viver aqui no Sunshine State. E o que ele fez com a vida dela saiu de 2, 3 mil seguidores para mais de 100 mil agora. Quase 100 mil no TikTok. 100 mil? De 100 mil. Mais de 100 mil seguidores no TikTok. Sem ajuda nenhuma de publicidade, de agência, da Light, de nada. A Giovana construiu isso porque ela começou a se aprofundar ainda mais no Senhor e ela foi aprovada diante daquele novo teste que ela estava passando, tipo, como se Deus falasse para ela: você é fiel mesmo comigo? E olha esse cara, lindo, do exército, cheio de dons, de talentos, carro novo, né, todo dentro daquilo que você sempre sonhou. Com um detalhe, você vai ter que corromper uma norma minha, que é se guardar até o casamento, porque foi para isso que eu fiz o sexo, como um bônus no casamento. E ela, crendo nisso, ela disse: não, Senhor, eu não vou me corromper, eu não vou me vender por isso, porque eu sei que se eu me vender, lá na frente eu vou me arrepender. Que o homem que o Senhor tem para minha história, ele não só vai aceitar isso, essa condição, mas ele vai ser um homem de Deus tanto quanto eu. Ele vai ser aquele que vai chegar para mim e dizer: Giovana, vamos nos guardar, vamos ser felizes, não quebrando nenhum princípio de Deus, porque eu sei que pela fé o Senhor vai nos honrar lá na frente, nós vamos ter filhos lindos, nós vamos ser uma família tão feliz. E hoje ela não tem a cabeça nisso, está focada nos projetos profissionais e missionários, mas se ela quisesse, quantos melhores até do que ele, ela já poderia ter escolhido. Eu tô contando um pouquinho dessa história, tô expondo um pouquinho a vida da minha filha, para mostrar para você que nem sempre é fácil você ser alguém que mantém somente Jesus firme no seu coração como rei. Nós temos na pele, nós não falamos de algo, como eu sempre digo, que nós lemos num livro. Nós falamos por algo que nós passamos. Nós vivemos, nós sabemos o que é isso, né? A Giovana passava pelas amigas todas namorando e ela se manteve sozinha. Não, eu prefiro ficar sozinha. Não é por medo de mim, a coisa é tão profunda que eu estava no Brasil. Eu estava no Brasil. Então, quer dizer, é um temor tão verdadeiro ao Senhor, né? Eu também tenho uma história minha que eu estava já com um nome colocado numa lista de convidados para passar o Réveillon na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Sabe quem ia para essa festa? Vários famosos. Vários famosos, eu não posso nem falar os nomes aqui. Jogadores de futebol famosíssimos, sabe? Daqueles assim que... Teve um que até quebrou o pé na Copa agora, machucou, não sei. Gente famosa. Artistas da Globo, artistas de todas... A festa ia ser na casa do maior produtor de novelas da Globo. Quando me disseram que tipo de festa de final de ano era, eu disse: eu não vou. Eu vou pegar minha família, eu vou para Porto Seguro, passar um tempo com os meus pais e as minhas filhas. E nós passamos um tempo de qualidade juntos, em família. Sim. Foram os melhores 18 dias da minha vida. Sim. Eu até tenho vontade de voltar lá agora, sim, com a família ainda mais completa. Sim. Então, assim, não quebre princípios, porque o Senhor não vai permitir que alguém que é fiel a Ele se arrependa nunca. Sim, eu acho isso extremamente importante nessas duas histórias. E voltando um pouco para o que aconteceu comigo, né? Com esse primeiro relacionamento, esse único relacionamento que eu tive. Não se culpe também, né? Eu sei que se a gente tá falando aqui, se você é uma jovem que tá ouvindo, né? Ou um jovem, né? Que tá ouvindo, para os homens e para as mulheres ouvindo. E você às vezes se sente tão culpado de ter, né,
entrado até nesse relacionamento, né? Ou se você está passando por um relacionamento agora, onde você está percebendo, né, características, coisas que estão quebrando os princípios do Senhor. Porque eu posso te dizer que, por mais que foi muito pouco tempo, graças a Deus, o Senhor, ele já... eu capturei o que ele estava me dizendo e eu agi em cima daquilo. Existem pessoas que estão passando por anos, né? Estão há anos dentro de um relacionamento onde você está vendo quebra de princípios. Exatamente. Você está vendo o Senhor, o Espírito te incomodando para poder sair desse relacionamento e você não toma uma atitude. Por quê? Porque você vai falando, não, uma hora muda, uma hora passa. Não, vai dar tudo certo. Deixa eu te falar uma coisa. É aquele negócio, se você quebrar o princípio, hora ele vai te quebrar. E eu quero te falar que desde da primeira semana desse namoro, eu posso falar com convicção que eu já tinha visto coisas erradas. E eu ainda prolonguei um pouquinho. Não precisava de ter prolongado, mas eu ainda prolonguei um pouco pra tomar essa decisão. Certeza. Mas o que eu quero te dizer, não pra você ver essa história e você falar assim, eu não me arrependo, porque eu estou aprendendo, eu aprendi com essa situação, mas ao mesmo tempo não se sinta triste de... eu me senti triste de até ter entrado nesse relacionamento, de até ter aceitado namorar, tá bom? Não se sinta dessa forma. Sabe por quê? Porque o mais importante de tudo é você... Você faz todas as escolhas certas, tem hora. Você pensa que você fez todas as escolhas certas e ainda assim deu errado. Eu quero falar com essa pessoa agora. Onde você pensou que você decidiu tudo certo, você fez tudo certo. A pessoa era evangélica, a pessoa era bonita, a pessoa era atraente, a pessoa tinha um monte de qualidades. Profissão, ok. Mas deu tudo errado no final. Não precisa de sentir culpa porque deu errado. O Senhor tá te ensinando algo. E o algo que Ele tá te ensinando é você ouvir a voz dEle e saber que Ele reina no seu coração. O momento que você entendeu que o Senhor reina, a decisão dele prevalece mais do que qualquer sentimento. A decisão de obedecer a Deus, a decisão é o que vai transformar a sua vida e a sua história para Deus te entregar algo muito maior e melhor que você poderia pensar ou imaginar. Exatamente. Tem que existir paz, porque nós não aprendemos nos momentos de alegria e de festa. Sim. Nós aprendemos nos momentos onde nós falhamos. Sim. Né? Assim foi com todos os homens de Deus. Quando Pedro falhou 3 vezes, sim, é que ele recebeu o entendimento necessário de que ele era totalmente dependente do Senhor. Aí ele viu a essência dele, má, falha, né? Volúvel. Precisou dele negar o Senhor 3 vezes, para ele depois ter até a sombra curando, né? Para que o discurso dele, já no primeiro, salvasse milhares de pessoas. Porque houve uma transformação, uma chave virou na cabeça dele. Assim como uma chave virou na cabeça da Giovana e hoje ela pode compreender, né, várias pessoas. E quando a gente fala de culpa, a gente também quer te dizer, olha, nunca é tarde para redirecionar a rota. Sim. Sabe? Se você percebe, não, mas eu acabei fazendo, eu quebrei princípios. Eu fiz coisa errada. E aí? O que vai ser agora? O que o inimigo quer te culpar. Redirecione a rota, porque na culpa é que o inimigo trabalha para acabar de te afundar. Tá? Não faça isso. Você agiu errado? Eu sempre usei isso de propósito na minha vida. Ninguém mais do que eu, com a minha história, né? Que passei por divórcios, passei por coisas horríveis. Quem quiser, né, pode até comprar o meu livro. Sim. Vamos ver se a gente faz um sorteio do livro. 100%, vamos do fazer. Útero do Inferno ao Jardim de Deus. O inimigo sempre usou muito a culpa para fazer parte da minha história. E eu busco tirar isso completamente das minhas filhas. Eu sempre digo, não carregue culpa por nada. Porque tudo que nós passamos, o Senhor conhece o nosso coração. E Ele sabe que aqui é só Ele que reina. E se nós temos atitudes que não são da direção dEle, foi de alguma maneira um processo para nos ensinar algo maior. Né? Nós só recebemos autoridade naquilo que nós conseguimos passar e superar. É verdade, né? É verdade. Ó, arrependeu? Muda de vida, muda de história. Faz diferente da próxima vez. Faz diferente. Troca o que tá reinando no seu coração agora, tira aquilo do trono e coloca o Senhor no trono. Não coloque pessoas no seu trono. Deixa Ele reinar. Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar. E eu tenho certeza que dessa forma você vai viver o melhor
que Ele tem para sua história. Eu tenho certeza disso. Gente, faça comentários, coloque aqui embaixo, né? Mais temas, coisas que vocês realmente têm vontade de ouvir, curiosidades. Sim. Se essa pregação te transformou de alguma maneira, porque foi o único objetivo que ela foi feita, Sim. né? Se você gostaria, se tem alguma curiosidade de saber da gente, nós estamos aqui para aprender com você também. É verdade. Muito, muito obrigada por ter assistido mais um episódio do nosso podcast Tal Mãe, Tal Filha. A gente está muito feliz trazendo muitas coisas novas, muitas surpresas que a gente está trabalhando agora. Então, vai na nossa rede social, se inscreve no podcast, no Instagram do podcast e também se inscreva nas nossas redes sociais também, Renata Vieira e Giovana _Vic9. Vai estar tudo aqui e vai estar no link também da descrição. E nos siga lá, porque a gente está sempre anunciando as coisas novas, sempre anunciando os episódios novos. A gente tem 2 episódios toda semana com conteúdo novo para vocês, tá bom? Lembrando que se você ouviu esse episódio agora em português e quer treinar e praticar seu inglês, nós temos também disponível o mesmo episódio em inglês. É claro que não é com as mesmas palavras, mas o conteúdo é o mesmo e de repente vai ser um bom treinamento para você, né? Como uma escola de repente para praticar. Você que mora no Brasil, você pode ouvir esse mesmo tema em inglês, né? Porque aí de repente vai acrescentar também na sua vida. Muito bom esse episódio, amei, Jojo. Eu amei demais. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você tá assistindo no YouTube, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda vez que sair um episódio, você vai estar sabendo, tá bom? É isso. Deus abençoe muito. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Até a próxima.